Olá, bem-aventurados! Amanheceu, e quando amanhece eu gosto de agradecer a Deus pelo privilégio de ter acordado. Muitos gostariam de ter acordado, não acordaram hoje. Deus me deu paz, me deu uma noite tranquila, né? Tá me dando um dia abençoado, um dia bonito. A palavra diz que este é o dia que o Senhor fez e nele nós nos alegraremos. Este é o dia que o Senhor fez. Então é muito bom, muito importante a gente começar o nosso dia bem, lendo a palavra de Deus, andando nos caminhos do Senhor, para poder enfrentar, né, os principados e potestades ao nosso redor, porque até o dia terminar, gente, muita coisa acontece, muita luta, né, muita perseguição, né, muita coisa maligna. Ele tenta nos derrubar o tempo todo, tempo todo, gente. A luta o tempo todo. No mundo teremos aflições em todos. Mas quando estamos alicerçados na palavra de Deus, gente, o inimigo ele pode vir. Ele pode vir porque quem guerreia por nós, quem luta por nós, é Deus, né? E a palavra diz que já basta cada dia o seu mal. Então vamos enfrentar as dificuldades do dia com alegria, com fé em Deus e olhando para o alvo, que é Jesus, né? E aquilo que eu não posso fazer, eu vou pedir Deus para me ajudar, né? Nas situações que eu preciso, Deus vai me capacitar, porque eu não sou capacitado, mas é Ele quem me capacita, né? Ele que me capacita e Deus vai me dar sabedoria ao longo do dia para poder enfrentar as lutas que eu preciso enfrentar e vencer as batalhas com sabedoria, com fé e com entendimento através da palavra de Deus. Hoje eu queria compartilhar com você um salmo muito interessante, tá? Salmo 128, que vai dizer: recompensa pela obediência a Deus. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo para você. Amém. Eu creio. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dará muita uva. Em volta da sua mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que do Monte Sião o Senhor abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. Que a paz de Deus esteja com o povo de Israel. Mas eu gostei muito do versículo primeiro, né? Feliz aquele que teme ao Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Se for assim, ganhará o suficiente para viver e será feliz. E tudo dará certo para você. Tudo dará certo. Mas o primeiro passo é temer ao Senhor, né? Eu tenho temido a Deus, né? Tenho sido muito falho em algumas coisas, mas nunca perdi o temor de Deus, nem a minha fé. E é Deus que me fortalece, é Deus que me dá a vitória, né? E às vezes a gente quer ganhar muitas lutas no braço e a gente não consegue, e a gente tem que partir para o jejum, para a oração, porque só assim, né, que a gente desbarata esses principados e potestades que têm se levantado contra a nossa vida. O inimigo, ele tem se sentido muito indignado com a nossa vida, com a nossa maneira de viver, né? E ele vai pegando essas pessoas traumatizadas, essas pessoas infelizes, para poder coloca no nosso caminho para poder nos desestabilizar, né? Eu andei desestabilizado por alguns momentos, mas Deus já me trouxe o conhecimento, tá me dando a vitória, né? Tendo confiança em Deus e crendo na palavra de Deus, né? Que o Senhor vai me livrar de todos os meus inimigos, de todos aqueles que me perseguem. E se me perseguem, também serão perseguidos, né? Não adianta lutar contra os ungidos de Deus, gente. A pessoa que lutar contra o ungido de Deus não tem como, né? Mas aí eu tô nessa. Ganhará o suficiente para viver bem, né? Será feliz. Será feliz. Gente, a melhor coisa que tem na vida é você ser uma pessoa feliz, sabe? Porque quando você é bem resolvido consigo mesmo, sabe? O coleguinha não te atrapalha, ele não te irrita. Quando você é feliz consigo mesmo, sabe? Você é uma pessoa doce, é uma pessoa cordial. Você não é uma pessoa amarga, azeda, ríspida com as outras pessoas. Isso é coisa de gente infeliz, que não encontrou Jesus ainda e precisa encontrar Jesus. Porque o infeliz, ele sempre vai colocar a culpa no outro. É sempre o outro que irrita ele, é sempre o outro que faz isso. Ele nunca faz nada. Ele nunca faz nada, né?
né, gente? Mas esse não é o intuito do vídeo, né? Você será feliz, ganhará bem, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Dessa parte que eu mais gostei, tudo dará certo pra você. Às vezes a gente cai, a gente escorrega em alguns momentos da nossa vida e quando a gente cai no chão, a gente acha que não vai conseguir se levantar. Mas a gente consegue sim, tá? Eu já tive várias rasteiras na minha vida. Eu já caí várias vezes. E a palavra de Deus diz que se eu cair 7 vezes, dessas 7 vezes Deus irá me levantar. Se eu cair 7, das 7, Ele vai me levantar. E eu creio nessa palavra. Então se eu tiver que cair, se eu tiver que escorregar, vai acontecer, mas Deus vai me levantar de todas elas. Deus tem me sustentado até aqui, tá, gente? Deus tem cuidado de mim até aqui. Eu tenho estado debaixo das asas do Senhor. Eu mereço? Eu não mereço, porque eu sou muito imperfeito, né? Tenho buscado um pouco me aperfeiçoar, mas merecer eu não mereço, tá? Mas Deus tem cuidado de mim, Deus tem derramado a sua graça e a sua misericórdia sobre a minha vida, né? E hoje, neste dia, eu peço que Deus guarde a minha entrada, guarde a minha saída, e aonde eu colocar a planta dos meus pés, que as pessoas não vejam o Michael, mas vejam a luz de Deus brilhando no meu rosto, né? E que aqueles que se levantarem, usados pelo inimigo para mim, que sejam jogados por terra, pelo poder do sangue de Jesus, não por mim, porque eu não mereço, né? E que a graça de Deus também e a misericórdia do Senhor alcance essas pessoas que estão necessitadas, precisando encontrar a paz que excede todo entendimento, porque uma pessoa com paz, ela não perturba a vida das outras pessoas, uma pessoa feliz, ela não torna a vida das outras pessoas infelizes, entendeu? E é isso que a gente precisa, e a gente só consegue encontrar isso, gente, em Jesus, tendo fé, tendo esperança, crendo no Salvador, né? E é isso, que você possa ter um dia abençoado, uma sexta-feira linda, cheia de alegrias, e que você possa passar pelas lutas, pelos problemas que você vai enfrentar ao longo do dia, né? Crendo em Deus, que Deus tem sempre o melhor para você, querido. E se por algum momento você se ver jogado no chão, não se desespere, porque Deus não te desamparou até aqui e Ele não vai te desamparar. Deus é um Deus justo, tá? E Ele fará justiça tudo aquilo, trará tudo aquilo que está encoberto para a luz. Trará para a luz tudo aquilo que está encoberto, toda aquela trama, tudo aquilo que tem tramado, todas as pessoas que têm tramado contra você, que têm cavado a sua cova, Deus vai fazer com que elas caiam na própria cova. E não se preocupe, se Deus te tirar de um lugar, Ele vai te colocar em outro. Deus tem sempre o melhor para você. E se você for uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que vive a sua vida corretamente, não se preocupe, porque às vezes Deus arranca a gente de lugar pra gente não se contaminar com pessoas tão perversas. Porque a perversidade, ela é como uma lepra, tá, gente? Se você tiver muito contato, você se contagia com aquilo, você se contamina, né? Ela é contagiante, sabe? Você se contamina com isso. E Deus me livre de ser uma pessoa perversa, de programar, de cavar a cova de alguém, de querer fazer o mal pra alguém. Sabe por quê? Porque a gente tem que pensar muito lá no futuro, né? Porque hoje eu tô plantando aqui. E o que eu vou colher? O que eu vou colher? Se eu planto laranja, eu não vou colher uva. Não tem como, gente. Se você plantar laranja, você vai colher uva? Não tem como. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso e ter muito cuidado com aquilo que a gente faz com as outras pessoas, tá? Eu penso assim, eu tô num momento da minha vida que eu não tô aceitando mais a maneira que as pessoas me tratam. Se eu não sou ríspido com você, se eu não sou ignorante com você, você não tem o direito de ser ignorante comigo ou de me tratar de uma forma que eu acho que eu não mereço, porque eu não te trato assim, a não ser a partir do momento que eu te trate dessa forma, aí você tem o direito de me tratar. Mas se a pessoa me tratar de uma maneira, ela vai ter o mesmo de mim agora, porque eu já tô cansado também de ser o Michael bonzinho com as pessoas que não merecem. Aí elas têm que, o merecimento, a misericórdia tem que vir de Deus. Deus tem que ter misericórdia delas. Eu tenho feito a minha parte, né? Mas eu tô muito disposto nem a ter que engolir muitas coisas das outras pessoas, não. Mas tenho confiado em Deus aí, e Deus, confiar nessa palavra que Deus falou que ganharei o suficiente para viver bem e serei feliz e dará tudo certo para mim. Tudo vai dar certo. Mesmo quando a gente passa no deserto, mesmo quando a gente atravessa o vale de ossos secos, Deus está ali provendo e não deixando que a gente passe necessidade. Temos que crer nisso. Que você tenha um dia abençoado na presença de Jesus Cristo e que Deus te guarde neste dia.